Bem-vindos então, primeiro ano, bom retorno, dessa semana que vocês tiveram aí de recesso, de descanso. E iniciamos hoje então o nosso segundo semestre. E para iniciar o segundo semestre, nós vamos começar o estudo então da função afim. Até o final do primeiro semestre, nós trabalhamos com os diferentes conceitos iniciais de função. Quando que uma relação estabelece a ideia de função? O que é o gráfico de uma função? Quando que a função é crescente? Quando que a função é decrescente? Nesse sentido, certo? E agora, então, nós estaremos dando início à parte de estudo das funções propriamente ditas. Então, as funções que são chamadas de funções polinomiais. Aí nós temos a função polinomial do primeiro grau, a função polinomial do segundo grau, a função exponencial e a função logarítmica, que vão ser estudadas por nós ainda neste ano, certo? A função polinomial do primeiro grau, ela também recebe o nome de função afim. Mas por que ela é chamada de função do primeiro grau? Porque a definição dessa função, a lei de formação dela, é uma equação do primeiro grau. Então, como definição formal para essa função do primeiro grau, nós dizemos assim, que uma função f de x, de reais em reais, em que todo valor de x que pertence aos reais associa um outro número dado por ax mais b com a e b que pertencem aos números reais, é chamada de função afim. Ou seja, f de x igual a ax mais b. Vamos entender um pouquinho essa definição que aparece aqui em cima primeiro. Uma função de reais em reais. O que é esse primeiro R aqui? É o conjunto domínio. E esse segundo R aqui, o conjunto imagem. Então, uma função que tem o domínio real e a imagem real, onde todo número real do domínio associa uma imagem dada por um ax mais b, que é uma equação do primeiro grau, essa função, então, essa relação estabelece uma função do primeiro grau. Ou seja, nós sempre dizemos que toda função do primeiro grau tem um modelo pronto, que é dado por ax mais b. Ou, nós sabemos que o f de x também pode ser trocado por y, que é dado por y igual a ax mais b. Esses valores de a e b, que aparecem aqui na fórmula da função nesse modelo geral, são chamados de coeficientes da função. O coeficiente a, ele é chamado de coeficiente angular, e ele também vai dizer se a função é crescente ou decrescente. O coeficiente b da função é chamado de coeficiente linear, e a função dele é indicar o ponto de interseção do gráfico com o eixo de x. Aqui embaixo, nós temos alguns exemplos de algumas funções do primeiro grau ou de algumas funções afim. Na primeira, f de x igual a x menos 5. Quem estaria colocado no lugar do a? Não aparece número. Então, convenientemente, eu vou utilizar o coeficiente a como 1. Quem é o coeficiente b? O menos 5. Certo? Então, eu troquei o a por 1 e o b por 5 negativo. Nesse segundo exemplo aqui, eu tenho f de x igual a 2x mais 1,5. Quem está substituindo o a? O 2. Quem está substituindo o b? O 1,5. Então, o coeficiente angular, ele é igual a 2 e o linear 1,5. Aqui, f de x igual a 2/5 negativos de x mais 12. O coeficiente a está sendo substituído por 2/5 negativo e coeficiente b por 12. Nesse caso particular aqui da última alternativa, nós temos f de x igual a menos x, onde o a vale menos 1 e o b vale 0. Nesse caso, quando o coeficiente b, que é o coeficiente linear, for igual a 0, nós temos um outro tipo de função que é chamado de função linear, que é toda função onde o coeficiente b é nulo, certo? E essa função, que é uma função de coeficiente b nulo, chamada de função linear,
ela é dada por uma expressão geral simplesmente por f de x igual a ax. Qual é uma das principais características dessa função? O gráfico dela sempre vai passar pela origem do plano cartesiano. Sempre vai tocar o ponto 0, 0 aqui no plano cartesiano. Então, o que é uma função linear? É uma função afim, que ela é uma função do primeiro grau, porém, com o valor de b igual a 0. Aqui embaixo, então, nós temos alguns exemplos. F de x igual a 2x, o a vale 2 e o b vale 0. F de x igual a menos 3x, o a vale menos 3 e o b vale 0. F de x igual a 1 meio de x, o a vale 1 meio e o b vale 0. E f de x igual a x, onde o a vale 1 e o b vale 0. Notem o seguinte, f de x igual a x. Essa função aqui, dentro da matemática e dos conceitos fundamentais da função do primeiro grau, ela recebe o nome de função mãe, porque ela é o espelho de todas as outras funções do primeiro grau. E como nós vimos que existe a função onde o coeficiente b é nulo, também existe a função afim onde o coeficiente a é nulo, ou seja, nesse caso, a função é chamada de função constante. Por quê? Porque, independente do valor de x que eu atribuir, o valor de y não vai ser alterado. Então, toda vez que o coeficiente a for igual a 0, nós teremos essa função denominada como uma função constante. Aqui nós temos dois exemplos, f de x igual a 2. Para qualquer valor de x que eu atribuir, o y sempre vai ser igual a menos 2. Aqui o segundo exemplo, g de x igual a 3, com a igual a 0 e b igual a 3. Para qualquer valor de x que eu for atribuir, o y sempre vai ser igual a 3. Nesse caso, a função é uma função constante. Uma característica da função constante é que o gráfico cartesiano sempre vai ser uma reta paralela ao eixo de x. Essa reta nunca vai cruzar o eixo de x. E para a gente entender, então, algumas das aplicações da função afim ou da função do primeiro grau, certo? Lá no livro de vocês, onde aparece a parte inicial do conteúdo, tem um probleminha sobre bombeamento de água, tá? E esse diz assim, Antônio possui em seu sítio um sistema de bombeamento de água, como descrito no início do capítulo. Considerando que a potência da bomba da água é de 450 watts e que ela consome 0,45 kWh de energia elétrica, escreva, na letra A, escreva uma função linear que represente o consumo dessa bomba de água em kWh durante o tempo em que ela está em funcionamento. Primeira coisa, vamos olhar aqui, ó. Que tipo de função eu quero escrever? Eu quero escrever uma função linear. Isso significa, então, que ela não tem coeficiente b, ou que ele é igual a 0. Se eu quero saber a função em relação ao kWh de consumo, eu vou voltar aqui no problema, certo? E vou ver aqui, ó, que ela consome 0,45 kWh. Então, eu vou botar custo em função do tempo, ou isso aqui também poderia ser escrito como f de x, certo? É igual a 0,45 vezes t, porque em cada hora é consumido esse valor. Então, a função do primeiro grau, de forma linear, que define o consumo, é o c de t igual a 0,45t, ou poderia ser escrito por f de x igual a 0,45x. Na letra B, nós temos que calcular o consumo de energia dessa bomba se ela fica em funcionamento durante 2 horas, durante 6 horas, durante 8 horas. O que é esse 2, esse 6, esse 8? Eles são tempo. Então, eu vou pegar essa relação aqui e vou trocar essa letra T, que indica tempo, por cada um dos números. Então, aqui eu vou calcular o consumo em 2 horas, 0,45 vezes 2, 0,9 kWh. Aqui eu vou calcular o consumo em 6 horas, troco o T por 6, 0,45 vezes 6, 2,7 kWh. E por último, eu vou calcular, então,
o consumo em 8 horas. Vou pegar o 0,45 e multiplicar por 8, que vai dar 3,6 kWh. Nesse caso, então, quando eu quero calcular, eu só substituir a variável t pelo tempo que foi informado lá dentro do problema. Exemplo, e uma outra situação muito comum que a gente utiliza a ideia da função do primeiro grau é quando nós conhecemos os valores, né? E eu quero escrever a função na sua forma geral. Então, ele diz assim, qual a lei de formação? Qual a fórmula que define essa função? Tal que o f de 1 é igual a 2, de menos 1 é igual a 2 e o f de 1 é igual a 0. Então, nós temos que entender que toda função do primeiro grau, tá, ou toda função afim, ela tem esse modelo geral aqui. O f de x igual a ax mais b. Que eu preciso, então, achar o valor do a e o valor do b a partir dessas informações que eu tenho ali. Tirando essas informações e trazendo elas para cá, nós podemos dizer que o f de menos 1 igual a 2, quem está aqui dentro? X. Então, o x é igual a menos 1. Quem está aqui do outro lado da igualdade? O ax mais b, que é o y. Então, o y é igual a 2. Eu criei um ponto, um valor para x e um valor para y a partir dessa informação. O mesmo eu fiz aqui. Quem é o x aqui? É 1. Quem é o y aqui? É 0. Conhecendo esses valores, eu vou utilizar uma propriedade da função do primeiro grau que é chamada de taxa de variação média. Para achar o coeficiente a, eu vou usar a variação de y dos dois pontos dividido pela variação de x dos dois pontos. Então, eu vim para cá. Quem é o y2? É 0. Quem é o y1? É 2. Então, 0 menos 2. Sobre. Quem é o x2? 1. Menos. Como aqui o 1 é negativo, menos com o menos da fórmula, mais 1. Então, menos 2 dividido por 2, eu encontrei o coeficiente a, que é igual a menos 1. Para eu encontrar o coeficiente b, eu vou usar essa relação aqui, ó. F de x igual a ax mais b. Então, eu vou isolar o b. Esse ax que é positivo aqui, ele passa para lá positivo. Ficando, então, b igual a y menos ax. E aí, eu vou escolher qualquer um desses dois pontos aqui. Como eu já sei o valor do coeficiente a, eu vou encontrar o valor do coeficiente b. Então, eu peguei o primeiro ponto lá. Poderia ter usado o segundo? Sim, poderia. Qualquer um deles, como eu falei, vai me permitir encontrar o valor de b. Então, o b é igual ao y. Quem é o y desse ponto aqui? É 2. Menos o valor do a, que eu encontrei aqui, que é menos 1, vezes o valor do x desse ponto, que é menos 1. Ou seja, menos 1 vezes menos 1, que vai dar 1 positivo. Na regrinha de sinal, menos com mais vai ser menos. Então, o b é igual ao 2 menos o 1. 2 menos 1, 1. Se eu tenho a que vale menos 1, se eu tenho b que vale 1 positivo, eu consigo escrever a lei de formação da função, nesse caso, que vai ser dada por f de x igual a menos x mais 1. Então, seria a parte inicial, para a gente estar começando a trabalhar com a ideia de função afim. Nós vimos ali uma definição, os coeficientes, certo? Os tipos de função, função afim, função linear e função constante, tá? Algumas características de cada uma delas e a resolução de um problema e a determinação de uma função utilizando o que nós chamamos de taxa de variação média da função afim. Beleza? Qualquer dúvida, podem estar entrando no privado e chamando para mim esclarecer. Abraço a todos, tudo de bom.